Foi sofrido, hein? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Estou trazendo para vocês o vídeo de análise tática dessa vitória do Flamengo, sufoco lá em Guayaquil, Flamengo 2-1 no Barcelona. Pessoal, para ajudar o canal, like no vídeo, inscrição para você que não é inscrito, me ajude a fortalecer e crescer ainda mais. Bom pessoal, acabou o Flamengo saindo de Guayaquil com os 3 pontos, é o que importa, acaba tendo um pouco mais de folga e tranquilidade nesse trabalho quando a gente foca principalmente em Libertadores da América e o Flamengo alcança os 9 pontos. Como nós podemos acompanhar, o roteiro antes da bola rolar foi péssimo para o Flamengo, né? Um roteiro difícil, num contexto que até a logística do avião do Flamengo não foi facilitada, desfalques. O Flamengo foi a campo com muitas preocupações, mas quando a bola rolou, algumas coisas facilitaram, sobretudo explorando as deficiências táticas no setor defensivo que a gente falou aqui no canal do Barcelona de Guayaquil. É verdade também que a partida poderia ter sido um pouco mais tranquila, mais simples, o Flamengo poderia ter facilitado o seu caminho, mas é aquela de sempre, no segundo tempo o Flamengo cai o rendimento, desgasta fisicamente alguns atletas e a Libertadores. A gente sabe que até o último minuto vem aquele sofrimento. O Flamengo pavimentou a sua vitória ainda no início, numa construção individual pelo Gerson, e é importante a gente ressaltar algumas movimentações dos jogadores. O Pedro foi esse homem de referência, mas é um centroavante que também tinha essa incumbência de aproximação. Por que essa aproximação? A partir do momento que o Pedro saía da área, os jogadores do Barcelona de Guayaquil, que marcam individualmente, eles perseguiam. Com isso, abriam espaço nas costas. Eu vou mostrar mais um exemplo e o segundo gol do Flamengo passa por esse princípio. E o Gerson fez uma boa jogada individual pela esquerda, quebrou essa última linha do Barcelona de Guayaquil, que eu trouxe no vídeo falando sobre eles, muito frágil, eles marcam mal, são desorganizados, e o Pedro conseguiu atacar as costas do Riveiros, que é o zagueiro pelo lado esquerdo. Fez a conclusão, o Flamengo abriu o placar por ali. E como o Flamengo se organizou ofensivamente? Vocês podem observar nesse triângulo em amarelo é a proximidade do Thiago Maia, do Arão e do Gerson. E essa proximidade, sobretudo no campo ofensivo do Flamengo, é importante para induzir o adversário e atraí-los quando eles fazem uma pressão, na zona de pressão que se chama. Eles fazem passes curtos e esses passes curtos também facilitam o Flamengo a ter a bola, reter ao máximo a bola, e o Arrascaeta era aquele homem que flutuava. Então a gente, partindo do princípio que o Flamengo tentava buscar induzir o adversário para uma zona de pressão, tinha o Arrascaeta flutuando, em alguns momentos também o Pedro, essa marcação individual da última linha do Barcelona de Guayaquil seria facilmente quebrada, o que geraria muitos espaços. Então a gente vê o Arrascaeta nesse círculo amarelo já flutuando entre as duas últimas linhas e mais à frente o Pedro. Aberto pelo lado direito, como já é natural, o Everton Ribeiro. E ali eu abro um parênteses, não achei que o Everton Ribeiro fez uma boa partida. No segundo tempo ele perdeu muitas posses de bola, acabou errando em vários momentos, apesar dele ter dado um bom passe no segundo gol, a origem do passe é dele, mas o Everton Ribeiro foi abaixo da qualidade que ele pode apresentar. Como eu trago nesse exemplo, que a movimentação é muito semelhante. A gente vê o posicionamento do Thiago Maia um pouco mais atrás, sendo já essa ponta inferior do triângulo, o Arão e o Gerson um pouco mais à frente. O Gerson foi esse eixo que o Flamengo criou pelo lado esquerdo, aproveitando ao máximo os espaços gerados pelo aquele setor. Ele se aproximava mais do Arrascaeta e do Pedro. Já o William Arão e o Thiago Maia, eles intercalavam em alguns períodos, o Thiago Maia tendo essa incumbência desse dinamismo, que ele consegue fazer esses desarmes um pouco mais com velocidade, e o Arão já um pouco posicionado um pouco mais atrás. De uma certa maneira, o Flamengo criou numerosidade nesse setor que tem sido um grande equívoco do time e diminuiu alguns espaços de criação. Quando a gente trouxe e falou do Damian Dias, que explora esse espaço, assim como pelo lado direito o Emmanuel Martínez. Ainda destacando essa zona de campo, e no primeiro tempo o Flamengo fez aquilo que muitos torcedores pedem, que o Flamengo poderia tentar repetir, mas isso parte de um condicionamento físico que está claro que está inapropriado ainda. O Flamengo tentou marcar a zona de pressão, e quando o Flamengo faz essa marcação pela zona de pressão, diminuindo os espaços, principalmente de um adversário que tem dificuldade na criação, ele consegue dominar essa faixa do campo e assim já inicia uma transição um pouco mais rápida. Observe dentro desse círculo que tem o Thiago Maia, o Arrascaeta, o Gerson, o Arão já fazendo a sobra, e assim como o Everton Ribeiro e apenas 2 jogadores do Barcelona de Guayaquil. É um período que o Flamengo tinha um pouco de pressão, armava já uma transição rápida e por ali o Barcelona de Guayaquil teve muita dificuldade. Obrigava o Barcelona de Guayaquil a estar mais distante, criar muita amplitude, que não é a do time do Barcelona. Eles tentam diminuir ao máximo, eles tentam espremer nesse período de criação. O Flamengo foi bem até onde ele conseguia, tinha resistência física para fazer a zona de pressão na bola. E a jogada do segundo gol do Flamengo, neste primeiro círculo mais embaixo, é o Pedro, que fez aquele trabalho de retenção, que a gente fala, trabalho de pivô, já abriu para o Everton Ribeiro, que conseguiu enxergar no ponto futuro, atacando o espaço
que era a incumbência do Arrascaeta, né, flutuando, ele tem que também entrar na área, conseguiu complementar e o Flamengo fez 2-0. Mas o que vale destacar e é curioso é essa marcação sob pressão individual do zagueiro pelo lado esquerdo, aquele mais cabeludinho do Barcelona de Guayaquil. Quando ele faz isso, ele abre um espaço enorme e fica absolutamente sozinho, um defensor do Barcelona de Guayaquil, como vocês podem ver nessa linha amarela. Então tinha essa quebra que era muito fácil, era muito simples o Flamengo quebrar a última linha do Barcelona, porque eles trazem como conceito marcação individual. Em muitos momentos, dependendo da equipe que enfrenta, essa marcação é muito difícil de ser feita, porque tem que ser muitos encaixes, tem que ter compactação, e o Barcelona de Guayaquil não tem compactação, é desorganizado. Soma com isso uma marcação individual, vai abrir muitos espaços, como o Flamengo soube aproveitar nesse segundo gol. E aí a gente vai para o segundo tempo e o Flamengo segue naquela regularidade no segundo tempo, cair o seu desempenho. O Barcelona de Guayaquil criou algumas oportunidades, esbarrou nas suas individualidades, frágeis individualidades técnicas, mas o Flamengo sofre um gol à la Barcelona de Guayaquil. Parecia que teve inveja. Ele fez a mesma coisa, foi péssimo essa organização defensiva. Vocês veem como o círculo amarelo é o Léo Pereira. A equipe do Barcelona de Guayaquil fez um movimento, o externo, que é o Emmanuel Martínez, foi para interno e o jogador, que é o centroavante, fez o movimento do externo. O Flamengo se bagunçou completamente e eu sinto uma falta enorme do Rodrigo Caio, que foi lá na frente tentar diminuir o espaço. A gente vai ver na próxima tela. Olhem o Rodrigo Caio muito longe do destino da jogada. Ele foi tentar diminuir o espaço lá na origem, foi muito mal nessa leitura, deixou 2 contra 2 e o Flamengo não conseguiu nesses duelos individuais diminuir os espaços e acaba o Barcelona com o Emmanuel Martínez descontando o placar para 2-1. O Flamengo tentou segurar ao máximo o resultado, estabilizou bem a sua última linha, apesar de alguns erros individuais, iniciou com o Tuller improvisado pelo lado direito, o Tuller fez uma boa partida, trouxe o René pelo lado esquerdo, depois promoveu algumas substituições, o René caiu pelo lado direito, o Ramon teve alguns minutos, o jovem Ramon pelo lado esquerdo, lateral de origem, e o Flamengo foi tentando segurar, tendo um contra-ataque, mas esse contra-ataque exigia fisicamente. O Gerson, como vocês podem observar, o Gerson aqui para baixo, Gerson exausto, completamente exausto, aí passa até por uma crítica, o Gerson precisa já ter essa melhora física, e o Flamengo foi tentando ao máximo encurtar essas linhas. Se a gente falar de compactação, não teve tantos espaços. Esses espaços não foram gerados coletivamente. Esses espaços acabaram sendo gerados individualmente, em erros e equívocos do Flamengo. Faziam uma linha de 4, o Thiago Maia e o Ilharão faziam essa recomposição um pouco mais próximos, então funcionou esses 2 jogadores mais próximos nessa linha para tentar diminuir ao máximo, e o Flamengo assim foi tentando passar o tempo. O Flamengo venceu, evidente que esses 3 pontos dão confiança e dão alívio para um Flamengo que tinha um roteiro, um contexto, um filme de terror lá em Guayaquil. Agora retorna para o Brasil, foco no Campeonato Brasileiro e a Libertadores parece estar bem encaminhada. Independentemente de todos os problemas, um sinal de alerta que o Flamengo precisa de uma luz amarela é na questão física. O Flamengo, na metade do segundo tempo, alguns jogadores já estavam exaustos. E isso não pode acontecer porque a gente sabe que o calendário ele é enxuto, verão muitos jogos importantes e esse, em aspas, rodízio do Dome não é tão bem-vindo. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Não se esqueçam, like, inscrição. Até a próxima, um forte abraço. Tchau, tchau.